Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. Quem nunca pensou em viajar no tempo e desfazer algo do passado, ou ir ao futuro para observar o próprio destino? Hoje vamos ver os conceitos desta viagem e se será possível realizar tal feito de acordo com a ciência. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like, se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! A hipótese da viagem no tempo se refere ao conceito de mover-se para trás ou para frente através de pontos diferentes no tempo em um modo análogo à mobilidade pelo espaço-tempo. Algumas interpretações de viagem no tempo sugerem a possibilidade de viajar através de realidades paralelas. A possibilidade real de uma viagem no tempo é, hoje em dia, praticamente nula do ponto de vista prático, devido ao fato de que as partes responsáveis pela descoberta de meios para se efetuar uma viagem temporal não terem conseguido ainda produzir a suposta tecnologia capaz de possibilitar, ou resistir, a viagem. No entanto, a viagem no tempo é teoricamente possível, embora ainda não exista a tecnologia necessária para tal viagem no tempo segundo a física. Atualmente, os físicos estão convencidos de que as viagens no tempo são muito improváveis. Esta crença é o resultado da aplicação da navalha de Ockham. Qualquer teoria que permita viagens no tempo teria que resolver os problemas relacionados com causalidade, e na ausência de provas experimentais que demonstrem que as viagens do tempo são possíveis, é mais simples, do ponto de vista teórico, supor que não são. De fato, Stephen Hawking teria sugerido que a ausência de turistas vindos do futuro é um excelente argumento contra a existência de viagens no tempo, mas talvez façamos parte de uma realidade que não converge para um futuro onde haja viagens no tempo, por isso não vemos turistas temporais. Em outras realidades paralelas, onde haja futuros que convergem para tecnologias de viagem no tempo, os turistas temporais serão vistos. Outra hipótese seria a de que, concordando com Stephen Hawking, a máquina do tempo ainda não foi inventada e os turistas só podem retroceder no tempo até a data da ativação de tal máquina. No entanto, existem soluções da teoria geral da relatividade de Einstein que permitem viagens no tempo, porém apenas para o futuro, como a famosa solução encontrada por Kurt Gödel. Todavia, algumas destas soluções exigem que o universo tenha características que não parece ter. Se fosse possível viajar mais rápido que a luz, então, de acordo com a teoria da relatividade, as viagens no tempo para o passado seriam realmente possíveis. Outra possibilidade sendo a quantidade de energia requerida muito grande, mesmo para transportar um simples elétron, seria necessário que ele se deslocasse à velocidade da luz, o que equivale à massa de uma estrela. Para objetos maiores é impossível, pois manter uma passagem de 1 metro de diâmetro aberta por um intervalo de frações de segundo requer aproximadamente a energia de 10 bilhões de estrelas concentrada em um ponto com o diâmetro de uma pepita de Planck no mesmo intervalo de tempo. Primeira possibilidade. Os buracos de minhoca foram propostos como vias para viajar no tempo. Um buraco de minhoca funcionaria hipoteticamente da seguinte forma: o buraco de minhoca é criado de alguma forma. Uma das extremidades do buraco de minhoca é acelerado até velocidades próximas da luz, talvez com a ajuda de uma nave espacial sofisticada, e em seguida desacelerado até a velocidade original. Devido à dilatação do tempo, na parte acelerada do buraco de minhoca o tempo passou muito mais devagar. Um objeto que entra no buraco de minhoca a partir da parte não acelerada viajará até ao outro lado até o passado. Este método tem uma limitação: não é possível viajar a épocas anteriores à criação da máquina. Na prática, forma-se uma espécie de túnel para uma região que ficou relativamente parada no tempo, mas não se cria uma máquina capaz de viajar a qualquer época que se deseja. Isto explicaria por que a observação de Stephen Hawking exposta acima não é correta. Não vemos os turistas do tempo porque, teoricamente, eles só poderiam viajar até a época em que o primeiro buraco de minhoca foi criado, e isso ainda não aconteceu. Porém, criar um buraco de minhoca não é uma tarefa fácil. A energia necessária para criar um buraco de minhoca suficientemente grande e estável para lá caber uma nave espacial e para mover uma das suas extremidades a grandes velocidades é várias ordens de grandeza maior que a energia que o Sol produz ao longo da sua vida. Segunda possibilidade. Outro método que poderá permitir as viagens no tempo é a rotação de um cilindro. O cilindro tem que ser longo,
denso e deve rodar à volta do seu eixo a velocidades elevadas. Se uma nave seguir um percurso em forma de espiral em torno do cilindro, conseguirá viajar para trás no tempo. No entanto, a densidade e as velocidades necessárias são tão elevadas que não existe nenhum material suficientemente forte para construir o cilindro. Um mecanismo semelhante poderá ser construído a partir de uma corda cósmica, mas não são conhecidas cordas cósmicas e nem parece ser possível construí-las. O físico Robert Forward notou que uma aplicação ingênua de relatividade geral para a mecânica quântica sugere uma outra maneira para construir uma máquina do tempo. Um próton, um forte campo magnético iria se deformar num cilindro, cuja densidade e spin seriam suficientes para construir uma máquina do tempo. Raios gama projetados no cilindro possivelmente iriam permitir que informação, não matéria, fosse emitida para trás do tempo. No entanto, tudo indica que, até a concepção de uma única teoria combinando relatividade e mecânica quântica, não se terá a menor ideia se tal especulação é ou não absurda. Tem sido sugerido que a teleportação quântica ou o paradoxo de EPR poderão ser utilizados para comunicações transmitidas a velocidades superiores à da luz. No entanto, estas experiências são apenas novos métodos de transmitir informação quântica, e não permitem transmitir informação clássica. A confusão entre as duas formas de informação tem sido espalhada pela cobertura jornalística das experiências de teleportação e não tem fundamento. Terceira possibilidade. Recentemente uma nova teoria foi proposta. Ela propõe que existem partículas que podem viajar mais rápido que a própria luz. Essas partículas foram apelidadas de táquions. Tudo começou com uma equipe de físicos que alegou que neutrinos viajaram mais rápido que a luz. No fim, era só um cabo solto em um dos equipamentos, que causou erros de medição. Agora, uma nova alegação está sendo feita que relaciona os neutrinos com a velocidade da luz. Desta vez, um professor recentemente aposentado disse que neutrinos e táquions são a mesma coisa, e que podemos provar isto não medindo a velocidade do neutrino, mas sua massa. O neutrino é uma partícula neutra, com massa mínima, proposta primeiro em 1930 por Wolfgang Pauli para equilibrar a equação do decaimento do nêutron, que produziria um próton, um elétron e um neutrino. Só que a partícula seria praticamente indetectável, de tão pequena que é sua massa. O táquion é uma partícula que tem massa imaginária, ou seja, representada por aquela classe de números que elevados ao quadrado resultam em um número negativo. Mas não é só esta esquisitice dos táquions, eles são produzidos a velocidades superiores à da luz, e precisam de energia infinita para serem desacelerados até a velocidade da luz. Se isso for verdade, será não só possível viajar para o futuro, mas como também enviar mensagens para o passado, já que a sua velocidade ultrapassaria a da luz. Dilatação do tempo. Dilatação do tempo é um fenômeno relativístico que surge se um corpo se move com uma velocidade similar à velocidade da luz ou ainda se está sujeito a um campo gravitacional diferente. Dilatação do tempo é a diferença na medida do tempo por dois relógios idênticos e perfeitamente sincronizados que surge quando um desses relógios está se movendo em uma velocidade comparável à velocidade da luz ou ainda quando está sujeito a um campo gravitacional diferente do que se encontra o outro relógio. O fenômeno da dilatação temporal foi previsto e explicado teoricamente pelo físico alemão Albert Einstein no ano de 1905. A dilatação do tempo é compreendida como uma defasagem na medida de um intervalo de tempo entre dois referenciais cujos relógios foram previamente sincronizados. Essa desincronização pode ocorrer em duas situações distintas. A primeira delas é se um dos referenciais mover-se com velocidade próxima à velocidade da luz, isto é, cerca de 300 mil km por segundo. A segunda pode ocorrer quando um dos referenciais estiver em uma região de potencial gravitacional diferente do que está o primeiro. Na prática, a dilatação temporal faz com que os ponteiros do relógio girem mais lentamente, como se a duração convencional do segundo ou do minuto, por exemplo, sofresse um pequeno acréscimo. Além disso, a dilatação temporal produzida por uma alta velocidade é recíproca para os dois referenciais, ou seja, quando um olhar para o outro, ambos perceberão uma passagem mais lenta do tempo. Há dois motivos principais para que não seja possível que um ser humano experimente uma dilatação temporal em níveis mais extremos a ponto de caracterizar uma viagem no tempo. A primeira delas é que não há formas conhecidas, tanto em termos de materiais e de fontes de energia, capazes de acelerar um corpo, como o humano, a velocidades próximas da luz.
Outro problema é que os efeitos relativísticos não afetam apenas o tempo, mas também o espaço e a massa. Em velocidades próximas à da luz, a massa de um corpo aumenta e a energia necessária para potencializar um pouquinho essa velocidade fica muito grande. Quanto mais próximos do objetivo, mais energia é necessária para acelerar, fazendo com que seja impossível alcançar a velocidade da luz. Sendo assim, a única forma de se acelerar a essa velocidade seria encontrar uma solução para esses dois problemas. Nada simples. Paradoxos. Paradoxo do avô refere-se às inconsistências que podem vir a surgir no presente caso o passado seja mudado. Por exemplo, uma viagem ao passado pode impedir que esta mesma viagem seja possível, ou mesmo que o viajante exista. O nome deste paradoxo vem de uma das suas primeiras descrições. Uma pessoa viaja para o passado e mata o seu avô antes de ele conhecer a sua esposa, que é a avó dessa pessoa. Dessa maneira, a existência do pai ou mãe dessa pessoa, e consequentemente dela própria, torna-se impossível. Surge então um paradoxo temporal e um conflito lógico de existência a partir do momento que se altera os acontecimentos do passado responsáveis pela sua existência. Os críticos a esta teoria sustentam que o tempo já foi pré-determinado e por isso, ao voltar no tempo, não se pode mudá-lo. Isso nos traz a possibilidade de que ao voltar no tempo, o viajante não estará no mesmo universo real, e sim em um universo paralelo também com seu tempo pré-determinado onde já estaria descrito a sua viagem a esse universo. Esse universo seria como espelho e seus habitantes são os mesmos do nosso universo, quer dizer que, ao matar seu avô nesse outro universo, o viajante não causaria mal algum à existência de seus pais e à sua existência, pois seu avô da sua realidade não sofreu dano algum, mas, nesse universo paralelo ele não existiria. Levando em conta todas essas explicações, não existiria o ciclo de existência e não existência das pessoas envolvidas nessa viagem. Ainda há outras teorias, como o materialismo, o qual sugere que a existência é imediata e portanto ir ao passado e matar o avô não implicaria num paradoxo, pois nunca se pertence ao futuro nem ao passado, apenas ao presente, ou seja, o tempo em que o viajante se situa, que é quando seu avô é um bebê. Matando, sua existência se limita ao surgimento repentino do seu corpo e da máquina do tempo nesse dado momento do passado. Mesmo não matando seu avô, os fatores que deram sua origem são determinados por mais de um fator que são dados em probabilidades, assim como seu DNA é uma entre várias possibilidades aleatórias de combinação dos DNAs de seus pais. O paradoxo da predestinação, também chamado de ciclo causal ou ciclo da causalidade, e não muito frequentemente, ciclo fechado ou ciclo do tempo fechado, é o paradoxo da viagem no tempo que muitas vezes é usado como uma convenção de ficção científica. Ele existe quando um viajante do tempo é pego em um ciclo de eventos que predestina, ou antecede, ele ou ela, ao viajante para viajar de volta no tempo. Devido à possibilidade de influenciar o passado enquanto viaja no tempo, uma forma de explicar por que a história não muda, é dizendo que, o que aconteceu pode acontecer. Isso quer dizer que viajantes do tempo tentando alterar o passado, neste modelo, intencionalmente ou não, só deveria cumprir o seu papel na criação da história como a conhecemos e não mudar ela, ou os viajantes já teriam em seu conhecimento pessoal da história, as futuras viagens deles nas suas experiências do passado. Para o princípio de autoconsistência de Novico. Em outras palavras, viajantes do tempo estão no passado, o que exige que eles estavam no passado antes. Por isso, sua presença é vital para o futuro, e eles fazem algo para garantir que o futuro ocorra da mesma forma que eles se lembram. Ele está muito relacionado com o paradoxo ontológico, e normalmente ocorrem ao mesmo tempo. Paradoxo da acumulação. O viajante do tempo se transporta de vários pontos de sua linha temporal para o mesmo momento de passado. Haverá várias duplicatas do viajante no ponto de chegada. Paradoxo da duplicação. O viajante volta no tempo e encontra consigo mesmo, impedindo que faça a viagem no tempo, alterando assim sua própria história e criando uma duplicata permanente. Paradoxo da descontinuidade. O viajante do tempo encontra no passado um conhecido que partiu de um ponto do futuro diferente do dele. Essa pessoa pode não reconhecer o viajante, pois no presente dela eles ainda não se encontraram. Ou pode acontecer o oposto. O viajante do tempo encontrar no passado alguém que partiu de um futuro à sua frente e que sabe o que vai acontecer com ele nos próximos meses ou mesmo anos. Paradoxo final.
A pessoa volta ao passado e impede que a tecnologia que o levou ao passado seja inventada. No próximo episódio, Asteroides, vamos explicar o comportamento destes objetos e se algum deles apresenta perigo para a Terra nos próximos anos. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.